Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E nessa aula de Flutter, a gente vai aí obter os dados que a gente digita no nosso formulário, né? O nome, e-mail e senha. Para isso, a gente vai precisar de chamar o nosso user provider. Lembra que o nosso user provider, ele foi criado basicamente para a gente salvar os nossos usuários na variável users. Então, para isso, lá no nosso user form, a gente vai ter que instanciar ele, a gente vai ter que chamar ele, né? E quando a gente chamar ele, a gente vai ter que inserir os dados lá na nossa users. Lembra aqui, né? Users, onde a gente tem a variável, né? Que é do tipo user. Bom, antes de iniciar aí, eu peço um like, que você se inscreva no nosso canal aí para ficar por dentro sobre tudo de programação e desenvolvimento. E comente aí, dando sugestão de melhora, que a gente está aberto aí, né? Afinal de contas, o canal é de todos. E a gente quer disseminar o conhecimento aí para mais pessoas aprenderem programação. E é isso. Em primeiro lugar, a gente precisa que vir no nosso salvar, é o nosso botão, né? Que a gente criou na última etapa da aula passada. E esse botão, ele tem aqui o nosso onPrecede como atributo, que é a nossa ação do nosso botão. O onPrecede está vazio. A gente precisa chamar aqui para ele um método. O nome desse método, a gente precisa criar esse método. A gente vem aqui dentro do nosso build e a gente dá uns espaços aqui para criar o nosso método. O tipo dele é void, porque ele não retorna nada. E o nome dele vai ser save. Agora a gente vai instanciar, mas antes de instanciar, a gente vai já colocar o nosso método aqui, ó, no nosso onPrecede. Save. E agora dentro do nosso save, a gente precisa instanciar o nosso user provider, né? Para isso, a gente precisa, antes de criar a nossa variável, onde a gente vai instanciar e tudo, a gente precisa declarar que ela é do tipo user provider. User provider, o nome dela vai ser user provider. Veja que está vermelho aqui, a gente precisa importar o nosso user provider. Você clica duas vezes, importe user provider. Depois do igual aqui, você continua, a gente vai chamar o nosso user provider. Tá? A gente vai precisar chamar o contexto dele. Para isso, você vem aqui, ó, ponto .off e dentro context. Ó, veja que ele não aceitou. Por quê? Porque você precisa declarar que ele é um user provider mesmo. Para isso, você vem aqui, ó, depois e coloca as user provider. E nisso ele não vai ter erro e ele vai instanciar o nosso user provider. Segundo lugar, a gente agora pegar os dados que a gente digitou no nosso formulário, que são esses dados aqui, ó. Controller name, que tem o nosso name, controller e-mail, controller password. Certo. Agora a gente precisa vir aqui na nossa classe user e saber que esses parâmetros aqui precisam ser preenchidos para ela. E a gente vai chamar ela aqui dentro mesmo. Então a gente vem aqui, ó, user, e a variável que a gente vai criar para armazenar o nosso usuário, o nosso user, se chama user. Precisa ser importada, né? A gente vem aqui, ó, import user. E agora user. Eu vou chamar aqui, ó, direto. Ele auto preencheu aqui. Agora é só a gente colocar os nossos controllers aqui, né? Ó, controller name no name. Ele precisa chamar um atributo do controller name. Qual que é o atributo que salva o que é digitado? É o .text. É o text. Depois o controller e-mail .text
controller password.text. Pronto, agora a gente tem o nosso usuário. Agora a gente precisa printar aqui se ele realmente está vindo, ó, user.name. Agora a gente vai atualizar, preencher o nome do usuário, Pedro, e-mail, eu vou pôr qualquer coisa aqui, e-mail também, senha também, e clicar em salvar. Vou abrir o meu Debug Console, eu venho aqui, ó, View, Debug Console, e agora quando eu clicar no meu debug, o nosso print aqui, ó, ele vai mostrar, através do nosso print, o nosso nome de usuário, Pedro. Ó, ele não, se mostrou aqui, ele está bem para baixo, ó, visualizou, Pedro. Então isso mostra que está dando certo aqui o nosso debug. Eu vou dar, o nosso debug ele está funcionando, o nosso usuário, né, que a gente salvou, ele está vindo mesmo realmente. Agora a gente precisa salvar lá no nosso users. Nosso user provider .users. A gente chamando o nosso users aqui, ó. Chamou o nosso users, que vem do nosso users provider aqui. E a gente vai inserir na nosso users, que é o insert. A gente coloca aqui, ó, uma chave. A chave, elas são números. Elas são números. E esses números, eles começam de 0, 1, 2, né? O primeiro é o 0. Então a gente vai colocar aqui, ó, 0. Então a gente coloca agora o nosso user. A gente vai agora verificar se realmente salvou lá no nosso user provider. Para isso, ó, user provider.users chama o 0, que é esse aqui, ó, que a gente colocou, ó, 0.name. Ou seja, o que a gente fez aqui, ó, vou até comentar, ó, instancia da classe user um novo usuário. Aqui a gente salva o novo usuário e aqui a gente busca o usuário salvo. Para isso, quando a gente clicar aqui no nosso Debug Console, ele vai visualizar o nosso usuário lá do nosso user provider, que já foi enviado, já salvou, e agora a gente está buscando ele aqui para ser visualizado, né, novamente. Vamos clicar aqui, ó, Pedro. Então o nosso user provider ele está com a nossa users preenchida, certo? Aqui deu certo. A gente precisa agora, depois desse passo aqui, fazer a nossa lista de usuários. Navegar para a lista de usuários. Isso eu vou deixar para a próxima aula, para criar a nossa lista de usuários. Mas por enquanto, a gente precisa vir aqui, ó, no nosso user, no nosso main. E o nosso main, ele tem aqui um routes que a gente até criou na primeira aula. Esse routes precisa ser preenchido com as nossas rotas. Uma delas são a nossa lista de usuários, que a gente não criou. Tem a nossa página inicial aqui, que é o nosso cadastro de usuários. E a gente precisa especificar as nossas rotas aqui. A primeira delas é essa aqui mesmo, o nosso cadastro. O nome dela vai ser create. Create de criar, né? E a gente precisa aqui chamar, ó, uma função. E agora a gente chama aqui o nosso user form. Mesmo que está aqui, ó, user form. Só que tem um problema. O nosso user form, a gente vinha aqui dele, ó. O que tem nele? O que ele retorna aqui? O nosso return dele é um center, um widget do tipo center. A gente aprendeu aí, né, que a nossa aplicação precisa ter um esqueleto ali, que esse esqueleto ele precisa ter
o app bar, precisa ter o corpo. E aqui ele só tem o center, né? Ele não tem o nosso scaffold, que é o nosso esqueleto, o nosso widget de esqueleto. Para isso, você vai envolver o nosso center com um scaffold. Como aqui não tem, ó, a gente só vai chamar aqui, ó, wrap with widget. Nós vamos renomear ele com chamar scaffold. E o scaffold ele não tem child, ele tem body. A gente vem aqui, ó, body. Ele precisa de um app bar, lembra? App bar. O nosso app bar pede um widget do tipo app bar também, que tem o title para ser preenchido o título superior aqui, né? Que é um text. E qual que é o nome do nosso cadastro de usuário? Create user. Se a gente salvar, ó, vai acontecer um problema. Você pode verificar que ele tem 2 app bar. Por quê? Porque no nosso main, quando ele chamou aqui dentro da home, ele chamou um scaffold já. E esse scaffold, ele tem o app bar que a gente já criou também. Então a gente vai tirar isso aqui tudo e deixar só o user form. Ó, tira tudo que tem no home, deixa só o user form. Por quê? Porque o nosso user form, ele já tem um scaffold agora. Ele já tem o próprio scaffold dele, ó, com o app bar, né, com o body, que é preenchido pelo center ali, tudo do usuário, formulário, para não ter problema. E é isso. A próxima rota que a gente vai criar, que a gente vai deixar até aqui comentada, é a lista de usuário, que a gente vai criar aí na aula seguinte. Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai criar a nossa lista de usuários, né? Que a gente vai receber ali os dados do nosso user provider para preencher essa lista. E fica por aqui. Eu peço um like, peço um comentário aí. Siga o nosso canal para dicas de programação e desenvolvimento. Pra gente, se você acha esse conteúdo relevante aí também, né?